Ética e cidadania no voto. O Jornal Regional, seguindo a sua tradição de trazer informação de qualidade para você, eleitor, ouvinte, internauta, com ampla cobertura do processo eleitoral, segue a rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito de cidades aqui da nossa região. Nesta semana, estamos apresentando as ideias dos candidatos de Aparecida e Cachoeira Paulista, começando nesta primeira parte do jornal por Aparecida, por ordem alfabética do nome de urna. O segundo candidato é Periquito, do Podemos. As entrevistas de Aparecida têm 30 minutos de duração total, incluindo 3 minutos de intervalo e 3 minutos de um breve bate-papo com o candidato a vice. Periquito, como é conhecido Luiz Carlos de Siqueira, é nascido em Aparecida e tem 66 anos. Cursou Direito em Taubaté e trabalhou na rede hoteleira da cidade. Na política, exerceu 5 mandatos como vereador e foi candidato a prefeito nas eleições de 1988. Em 2020, foi eleito prefeito de Aparecida, tentando agora sua reeleição. Seu partido é o Podemos e disputa a prefeitura em coligação com o PDT, MDB e a Federação PSDB Cidadania. Seu candidato a vice é Vantuil Santos. Candidato, seja bem-vindo. Nosso tempo de 30 minutos começa a partir de agora e eu começo perguntando para o senhor o que motivou a concorrer novamente à prefeitura, se sente preparado para esse desafio. Bom dia, é um prazer para mim estar aqui. E o que eu queria dizer a você é o seguinte, iniciando esse mandato como prefeito, eu enfrentei, talvez, a maior crise socioeconômica do município de Aparecida, não tenho nenhuma dúvida, porque aqui sou nascido, aqui sou criado e aqui vivi a sociedade como um todo. E na verdade, eu tive somente 1 ano e 8 meses de governo. Os 2 primeiros anos foi muito difícil, não só para mim como prefeito, mas para a sociedade aparecidense como um todo. Aparecida foi a cidade brasileira que mais sofreu com a pandemia, porque, na verdade, a gente vive do depositário da fé e da esperança do povo brasileiro na Mãe Aparecida. O santuário fechado, a cidade em altíssima vulnerabilidade social, da qual a economia foi embora, um altíssimo índice de desemprego e levou, infelizmente, a fome. Que eu sempre digo que a mesa da ceia junto ao pão, ela tem que ter o alimento, não só o alimento físico, mas o alimento dos valores, da dignidade da pessoa humana. E se eu me dirigir à população de Aparecida, cada um vai fazer a sua viagem inviolável, inalienável, de saber o quanto cada família sofreu, sobre todos os aspectos. E foi muito difícil para mim, porque eu assumi uma prefeitura com alto índice de restos a pagar. A prefeitura não tinha liquidez. E naqueles 2 primeiros anos, foi tão difícil em que nós não tínhamos receita, porque as pessoas não tinham dinheiro para comer. E se não tinha dinheiro para comer, ia pagar os impostos? Não. E foi uma luta. Mas eu vou dizer uma coisa a você. Como cidadão, como aparecidense, que aqui sou nascido, aqui tenho a minha história. Não quero dizer que eu sou o melhor do mundo, não, mas eu sou um bom coração. Eu me entreguei a nível nacional para que eu pudesse fazer uma parceria com a sociedade para resgatar os seus valores, os valores da dignidade, porque nenhuma casa, nenhuma mesa de família vai ter dignidade sem um alimento. E nós não podemos abrir mão disso. Eu tenho que colocar isso para a população. Foram 2 anos de sofrimento para mim, mas a gente conseguiu alimentar a cidade com cestas básicas, com leite, com verduras, legumes. Só de verduras e legumes foi 300 toneladas, mais de 200 mil litros de leite. Cada casa recebia a sua cesta básica, o seu alimento. Em nenhum momento eu fracassei, nenhum momento eu me entreguei. Por quê? Porque aqui eu sou nascido, eu tenho um amor imenso por essa terra. O que me motiva agora, né? Eu tive 1 ano e 8 meses de governo, na verdade. Os outros 2 primeiros anos só foi resolver problemas. E a cidade melhorou em alguns aspectos. Lógico que tem problemas, como toda máquina tem, como toda cidade tem. Mas o que não pode negar é a minha lealdade com a cidade, a minha entrega, aquilo que eu represento para a minha cidade. E como prefeito, eu tenho sido leal e moral. Só que tem coisas para avançar, para melhorar.
Então esse é o que me motiva, para que eu pudesse ainda ter mais um tempo, para que eu pudesse executar o plano de governo, avançar nas políticas públicas e, com isso, melhorar a vida das pessoas. Caso reeleito a partir de 1º de janeiro, com um novo mandato, qual deve ser a área prioritária para o senhor? Destaque dentro do plano de governo o setor que o senhor fala, olha, a partir do próximo mandato, esse setor vai ser a minha prioridade. Nós vamos continuar avançando na saúde. Você não tenha dúvida disso. Outro dia, eu ouvi um candidato falando da saúde, né? Esse candidato, talvez, nunca tenha entrado numa UBS. Ele nunca tenha entrado num centro de diagnóstico aqui do município. Ele nunca entrou num centro de especialidades, porque ele frequenta o Sírio-Libanês, o Einstein, que é o hospital da burguesia, daqueles que têm o poder econômico. Agora, aqui, nós vamos continuar avançando. Por exemplo, agora, por essa semana que vem, nós vamos lá no centro de diagnóstico avançar com a endoscopia e colonoscopia, porque a saúde ela é muito ampla, você tem que estar desenvolvendo o projeto caso a caso. Então, eu quero dizer para você que a saúde é a revitalização da cidade. Eu sinto que a gente precisa melhorar, porque uma coisa, Eduardo, que eu quero deixar bem claro, a Aparecida tem hoje 130 milhões de dívida ativa, quase que um orçamento de dívida ativa. E a gente precisa que a cidade devolva esse dever de cidadania. Porque com todas as dificuldades que eu passei, eu nunca trazia a folha de pagamento nenhum dia. Eu sempre melhorei a vida das pessoas. Esse é meu compromisso, seja com o servidor público, que eu vejo aí alguns candidatos falando. O servidor, Eduardo, ele ficou uma vida sem um plano de carreira. Nós fizemos um novo estatuto, um plano de carreira, por exemplo, investir na dignidade do servidor público. Hoje eles têm um vale-refeição de R$800, que é um vale respeitável, e ele vai melhorar cada vez mais, porque você precisa investir na máquina humana. E o servidor, ele é o grande parceiro da administração pública. Sem eles, a cidade não avança. Então, é isso. Eu quero vagarosamente, no próximo mandato, investir na revitalização, deixar a cidade... Vou dar um exemplo para você que muito me aborreceu outro dia. Eu fiz um convênio com o Estado para que a gente começasse a revitalização e o paisagismo da Chá de Gebran, que é uma entrada da cidade, e da Padroeira do Brasil. E esse convênio, ele andou, tivemos sucesso, aí os recursos foram autorizados e a gente, então, está começando lá. Serão colocados iluminação de... Hoje é 150 watts. Vão colocar luminárias de 400 watts, né, com 2 em cada poste, de 3 em 3 metros, uma palmeira, com jardinagem, tanto na Chá de Gebran quanto na Padroeira do Brasil. E engraçado que quando você corre atrás para deixar a cidade um pouco mais bonita, por partículas, né, as pessoas criticam, mas por que fazer? Se você faz, criticam. Se você não faz, a cidade está feia. Então, a gente está começando por ali. Vai ficar muito bonita, muito iluminada. E é assim, a gente tem que avançar, cuidar cada vez mais. Eu sempre digo para as pessoas e não abro mão de tornar público. Nós temos 2 Aparecidas. Para dentro do muro do santuário é a Aparecida da Competência. Para fora do muro, nós temos que avançar, melhorar, para que a gente também possa ter um índice de competência, sabe? De melhorar a vida dos peregrinos, em acolhê-los, dar dignidade para eles, né? Porque a gente vive deles. Então esse é meu desejo, de fazer o que eu puder fazer, de melhorar da terra que eu tanto amo. É isso. No plano de governo, o senhor fala em fazer um calendário para o funcionamento da Feira Livre. Esse calendário foi cobrado nos últimos anos, que o senhor esteve à frente da prefeitura, e não era divulgado. Havia uma divulgação passo a passo das datas de funcionamento. Agora, para o segundo mandato, o senhor pretende fazer esse calendário de forma anual? Como é que deve ser essa questão do funcionamento da feira? Então, Eduardo, vamos falar da feira, de tanto problema, a feira de ambulante. A oposição hoje, ela agride muito a feira. Eles batem muito na feira. Eles precisam respeitar a feira de ambulante Aparecida. Porque eu costumo dizer o seguinte, o principal ponto turístico da cidade é o depositário e o nicho de Nossa Senhora Aparecida. O segundo ponto turístico de Aparecida, quer queira ou quer não queira, é a feira de ambulante. Eu sou nascido no ramo de hotel, desde neném. Os peregrinos chegam aqui, colocam a mala no apartamento e querem ir para a feira.
Então a feira, independente de ser um ponto turístico, ela fomenta a nossa economia, ela dá dignidade para aquelas famílias que ali estão. Quantos médicos saíram dali? Quantos advogados saíram dali? Quantos engenheiros? Quantos profissionais? Quanta dignidade? Então eu penso que eles têm que aprender, a oposição, respeitar a feira, que é um patrimônio socioeconômico do nosso município. E eu tenho deixado eles trabalhar um pouco mais, porque eles sofreram muito no período da pandemia. E eu vou continuar deixando eles trabalharem, porque ele faz parte da fomentação da economia. A gente tem que deixá-los para que eles possam também ganhar o dinheiro. O sol nasceu para todos. Então vai ser feito da mesma forma que atualmente, não com o calendário anual? Não, porque o calendário ele não impõe. Será flexível. Porque é o seguinte, é discricionário. Eu tenho o poder de trabalhar de acordo com a conveniência. Porque, Eduardo, permita fazer uma colocação. Quando a feira está trabalhando, os peregrinos descem todos para a feira e circulam na cidade. Passa na frente das lojas, das lanchonetes, dos restaurantes, enfim, é uma movimentação da cidade. A feira é um patrimônio da cidade e eles precisam ser respeitados. Os ambulantes têm que ser respeitados. Agora, 11h29, a gente está conversando com o candidato Periquito, candidato à Prefeitura de Aparecida, à reeleição. Você continua interagindo, mandando sua pergunta para o 99750-1814. Depois do intervalo, o bate-papo continua e também vamos ouvir o candidato a vice. Jornal Regional. Jornal Regional. 11h33, de volta com o Jornal Regional, conversando com o candidato à Prefeitura de Aparecida, Periquito. Candidato, agora perguntando sobre a escolha do vice. Como foi esse processo de escolha? Como foi definido também o candidato a vice na sua chapa? Olha, meu vice, ele é uma figura humana extraordinária. É um baita de um pai de família, honrado, digno. E eu precisava ter na composição alguém que fosse comprometido e com amor à cidade também. E o Vantuil, ele foi diretor da Santa Casa, tesoureiro, diretor do sindicato, da APAI. Ele vive a comunidade, muito religioso, um cara, é uma reserva moral, e ele veio somar comigo para que eu pudesse fazer uma parceria com ele, para que ele pudesse me ajudar também. E a escolha, assim, foi muito feliz, porque ele é um patrimônio da cidade, sabe? Eu não tenho palavras nem para defini-lo. E eu sou profundamente agradecido, muita gratidão a ele por ele ter aceitado o meu convite. Eu estou tranquilo, é uma pessoa da minha confiança, do respeito, do apreço, do carinho. Eu não tenho nem palavras para defini-lo. E para novo mandato, também um bom relacionamento o senhor espera nesses 4 anos com o vice, caso eleito? Claro, e por isso que eu o trouxe, porque é pessoa da confiança, da segurança e dos valores morais que ele tem, né? Vantuil, juro para você, é um patrimônio que a Aparecida tem. Patrimônio de respeito, é uma figura humana extraordinária. Eu sou muito agradecido a Deus por ter feito o Vantuil aceitar meu convite. E quem está com ele é o repórter Mário de Paula, que conversa com a gente agora ao vivo, traz também a apresentação do vice, né, Mário? Exatamente, Edu, mais uma vez bom dia para você, bom dia a todos. Ao meu lado está o candidato a vice da chapa, do Periquito, o Vantuil Santos, também do Podemos. Candidato, bom dia, o tempo de 3 minutos começa a contar. Qual a principal característica do senhor que agrega a essa candidatura a vice? E o senhor se sente preparado para assumir a prefeitura em caso de alguma necessidade? Para mim foi uma alegria imensa, eu considero um voto de gratidão, porque eu vim para Aparecida com 3 meses no colo da minha mãe e do meu pai, vieram fazer a vida aqui em Aparecida, como romeiros. Eu formei Educação Física, estudei no Seminário Santo Afonso, nós temos um relacionamento muito grande com os redentoristas, fui coroinha do Padre Vitor, depois fui seminarista 1 ano e meio, estudei no Chagas Pereira, no Américo Alves, depois fui para Cruzeiro, fiz educação na Izepic.
E eu estou à disposição e estou muito feliz por ter sido convidado pelo prefeito. E o senhor se sente preparado em assumir a prefeitura em caso de necessidade? Eu estou à disposição. Eu estarei os 4 anos, se for eleito, ao lado do prefeito. Para o momento que ele precisar de mim, eu estarei ao lado. Se ele viajar, qualquer coisa, estarei ao lado dele. E também eu serei um vice presente. Eu serei um elo da cidade com o prefeito, da cidade com a prefeitura. Eu gosto, participo. A minha família já está toda criada, meus filhos, minha esposa maravilhosa, me acompanha todo o tempo, os meus netos, eu tenho 5 netos, uma bisneta, sou muito feliz. Hoje, o único trabalho que eu tenho hoje é levar minha neta todo dia, às 7 horas, no Américo Alves. E o senhor vai desempenhar alguma função específica na administração, caso eleito? Não conversamos sobre isso, mas não... Se o prefeito achar que eu devo participar de alguma secretaria, eu estarei à disposição. Mas eu sempre estarei ao lado da população e também estarei a par de todas as atitudes do prefeito. Se necessitar, eu estarei sabendo de tudo. Tá certo, ouvimos Edu Vantuil Santos, do Podemos, candidato a vice na chapa do candidato Periquito. De volta aqui ao estúdio, obrigado, Mário. Agradeço também ao candidato a vice Vantuil e agora é hora da sua participação. A voz do ouvinte. Alô? No Jornal Regional. Candidato, a gente tem primeiro aqui a pergunta da Natália Aparecida, moradora do Itaguaçu. Ela comenta sobre a saúde, que o senhor citou aqui na entrevista. Pergunta se, caso reeleito, o posto de saúde lá do bairro vai sair, uma vez que a bandeira de 2020 do senhor também era a saúde. Ela também questiona sobre a base da GCM no bairro, se vai ficar aberta diretamente, porque, segundo ela, fica mais fechada que aberta. A base do Itaguaçu, da GCM, a gente agora ela vai ficar diretamente aberta das 6 da manhã até a noite. Porque nós temos lá no bairro do Itaguaçu também atividade delegada da Polícia Militar. É o município que paga, né? Eu fiz um convênio com a Secretaria de Segurança Pública, com a Polícia Militar. Então, em relação à segurança no Itaguaçu, ela está melhorando. Até entendo que tem que melhorar mais. Eu preciso também abrir um concurso público para a Guarda Municipal, para que a gente possa aumentar o efetivo da Guarda, que ela seja mais presente também nos bairros da cidade, que faça o patrulhamento dos bairros. Mas isso, num segundo mandato, é possível fazê-lo. Agora, em relação ao bairro do Itaguaçu, nós já iniciamos, viu, Eduardo? A nova UBS também. O bairro do Itaguaçu será contemplado agora com mais uma UBS, com médicos e tal, porque o bairro do Itaguaçu, ele cresceu muito. Hoje ele é um bairro que ele é maior do que umas cidades pequenas por aí. Então, nós vamos ter, já iniciamos a obra e se Deus quiser, a gente vai avançando cada vez mais. O posto do Itaguaçu, ele já não sustenta mais a demanda. Então, será o bairro que ficará com 2 UBS para que a gente possa atender a população de lá como um todo. O Diogo Correia, do bairro Santa Rita, ele diz que, na opinião dele, a cidade precisa de mais infraestrutura, segurança, educação, saúde, sente que a cidade está abandonada, foi o que disse a pessoa. E mesmo assim, o prefeito investiu dinheiro em shows nos últimos anos. Se o senhor pretende fazer algo de diferente com esse recurso, caso seja reeleito? Então, primeiramente que eu tenho que respeitá-lo, é a opinião dele. Ele talvez tenha que conhecer melhor a saúde um pouco mais, que eu acho que ele está desinformado. Nossa saúde avançou muito. Hoje nós temos um centro diagnóstico moderníssimo, com tomógrafo em HD digital, mamógrafo em HD digital, raio-x em HD digital, os Doppler da carótida, Doppler das pernas. Agora estamos iniciando a endoscopia e colonoscopia. Temos um centro de especialidades hoje com 14 especialidades. O que as pessoas muitas vezes não vai conhecer aquele investimento de políticas públicas. E daí fala o que quer. Eu tenho que respeitá-lo, é a opinião dele. Mas de saúde eu conheço e bem. Você veja bem, hoje, 50% dos nossos pacientes, Eduardo, não viajam mais para Caraguá, para São Paulo, para Campinas, e vai aumentar esse percentual com a endoscopia e com a colonoscopia. Então, as políticas públicas, elas vão avançando. As pessoas, às vezes, questionam, mas não vai vivenciar o que tem. Você entendeu? Você pega bem, por exemplo, me permita colocar o nosso IDEB, por exemplo.
né, que saiu agora, essa semana. Aparecida, mais uma vez, está em primeiro lugar do IDEB na região. Olha, não é um motivo de satisfação da sociedade? E alguns falam educação, mas vai conhecer a educação. E a educação, Eduardo, não é mérito do prefeito, não. É mérito dos comprometidos com a educação. Os professores que têm amor, que se entregam, as diretoras de escola, as coordenadoras. Então, o mundo pedagógico aqui no município. Então, é mérito deles. Quero até aproveitá-los e externar minha gratidão para eles. E que os papais e as mamães também reconheçam nas diretoras de escola, nos professores, essa gratidão. Porque o IDEB na região Aparecida, com orçamento ainda pequeno, está na frente de cidades poderosas da região. Então, essas políticas públicas que as pessoas têm que reconhecer. Os shows devem continuar? O Diogo está perguntando sobre os shows, né, o investimento nos shows, e o Luiz Felipe também perguntando sobre as festas. Mas na avaliação do Luiz Felipe, as festas movimentam a economia para o centro da cidade, né? Opinião divergente aqui do Diogo. Vai continuar os shows? É engraçado, eu conheço a Aparecida como ninguém. E eu vivo na rua. Sexta, sábado, domingo, eu estou lá na praça e tal. Sempre disseram assim, olha, a Aparecida não investe no turismo, né? Agora, o índice, Eduardo, de satisfação dos romeiros que se hospedam nos hotéis de Aparecida, como num todo, é 100%. Eu frequento lá, eu fico lá nos shows, papeando com eles e tal. A alegria, porque eles vêm aqui para fomentar a nossa economia. Eles vêm aqui para ir aos pés da Mãe Aparecida. Mas à noite eles precisam ter entretenimento. Quando você não faz, eles falam que a Aparecida não tem nada. E quando você faz, nós temos feito bastante, vou continuar fazendo, porque a gente precisa acolhê-los. Eles precisam ser amados, protegidos, ter entretenimento, e tem sido um sucesso os shows lá na praça. E olha, vou dizer uma coisa para você, e não gasto tanto. Eu não sou de contratar show caríssimo, nada. São bandas daqui da região, são bandas aqui da cidade. Você fomenta a economia, dá oportunidade para eles, e a satisfação dos peregrinos e do Romeiro, eu posso dizer para você, é 100%. O Luiz Felipe também complementa aqui, queria mais uma resposta mais objetiva. Se o senhor pretende realizar novamente o PECA? O PECA, sim. Nós vamos continuar trabalhando o PECA. Você sabe que eu tive alguns aborrecimentos, porque, na verdade, os PECAs vêm aqui, Eduardo, para atender a população, a elite médica brasileira, entendeu? Atendendo mais de 2.000 pacientes numa semana, com mais de 6.000 exames, com cirurgia de baixa complexidade aqui na Santa Casa, as médias para alta complexidade eu levando para São Paulo. É um atendimento, um acolhimento, e o PECA vai continuar. Ademilton Lopes, da Ponte Alta, e também o Max Fernandes perguntam ao senhor sobre a cobertura da Feira Livre, se reeleito pretende dar prosseguimento a esta obra. Vamos conversar sobre a cobertura. Assim, a cobertura, ela teve início, já tinha sido iniciado. Aí nós tivemos um problema só de questões técnicas de engenharia com relação aos pilares e às sapatas. Como o projeto é um convênio com o governo do estado, eu tive que fazer uma readequação técnica, e para isso eu preciso da permissão do DAD, né, que é o segmento da Secretaria de Turismo, que cuida das partes técnicas e do fomento de transferência para os municípios. Porque a feira é outro alto investimento. Ela vai ser coberta com iluminação de primeiro mundo, com energia solar, que vai puxar a ligação para todas as bancas, entendeu? Para que eles possam iluminar a sua banca, que eles possam testar eletrônicos e tudo mais. Ela vai continuar, eu já assinei o convênio, já encaminhei ao segundo protocolo, e nós vamos ter. E ela vai só melhorar a vida, porque é o seguinte, Eduardo, os peregrinos reclamam muito que não tem o que fazer na sexta-noite aqui e no sábado à noite. Evidentemente que você iluminando, fazendo uma cobertura de primeiro mundo lá, e vai ser feita porque a cobertura, ela vai ser uma cobertura térmica, entendeu? Com uma iluminação. Então vai trazer os peregrinos para a rua. Quando traz para a rua, vai passar em frente às lanchonetes, às lojas, porque eu tenho sido um bom prefeito para o comércio. Seja hotéis, loja, restaurante, porque eu conheço a minha cidade, eu sei das necessidades desse segmento comercial da cidade. E nós vamos continuar avançando. Maria Aparecida, do bairro São Roque, quer saber se o senhor pretende fazer melhorias para a terceira idade, porque segundo
Segundo ela, no centro de convivência só serve pão torrado com café. Se pretende melhorar também esse serviço. Então, nós já temos o projeto pronto de um novo SECOM. Já, inclusive, nós devemos até dar continuidade para o início da obra, para que seja licitado. Nós teremos piscina térmica, academia, e é ali logo do lado da casa de passagem, ali mesmo perto do centro diagnóstico. O projeto está pronto e nós vamos construir um SECOM novo para que possa acolhê-los, dar dignidade para eles, entretenimento e, ao mesmo tempo, atividades físicas para que eles possam desenvolver com felicidade a sua terceira idade. João Silva pergunta sobre ônibus urbanos no bairro Itaguaçu. Se caso reeleito, tem alguma perspectiva de volta dos ônibus urbanos? Não, da minha ideia não. Na verdade, eu, quando venceu o contrato da Pássaro Marrom, a Pássaro Marrom me fez algumas exigências que eu achei um absurdo eles trabalharem aqui. Aí eu abri um pregão logo depois e esse pregão acabou não tendo o comparecimento de algumas empresas que atendesse às necessidades do município. Então, o que eu fiz? Eu legalizei a linha que era o alternativo hoje, tudo legalizado, tudo de acordo com a lei. São 53 famílias daqui que abastecem a economia, que sustentam o seu lar. Então está legalizado e vai continuar legalizado. Dulcelino Conceição gostaria de saber sobre o uniforme escolar. Se no próximo mandato, caso reeleito, o senhor pretende organizar para que as crianças recebam no início do ano? Boa pergunta dele. Nós fizemos o nosso processo, pregão. A primeira empresa que ganhou a licitação não cumpriu os termos de referência. Nós tivemos que punir a empresa, foi multada em 150 mil, está proibida de frequentar pregões no estado de São Paulo, porque não cumpriram. Aí encaminhamos para a Procuradoria, agora a Procuradoria acabou autorizando a segunda empresa, já está entregou infantil, semana que vem entrega, e se Deus quiser, eu vencendo, eu devo fazer esse pregão já no final do ano, porque quando chegar no janeiro, fevereiro, as crianças já estão com uniforme. Caminhando para o final da nossa entrevista, as considerações finais do senhor? Então, as minhas considerações, que eu quero dizer à população como um todo, eu entreguei a minha vida toda por essa terra, a minha vida toda mesmo. Eu sei que eu não vou agradar a todos, né? Mas eu acho que eu consigo agradar as pessoas de bem de Aparecida, né? Porque eu sinto isso na rua. Não sou perfeito e não sou o melhor do mundo, mas que eu cumpro com essa relação de amor com a cidade, porque quem ama zela, quem ama cuida. Eu tenho feito aquilo que me é possível. Eu até coloquei no início da entrevista. Eu sofri muito nos 2 primeiros anos. Depois de 2 anos, que a cidade começou a voltar ao status quo, a voltar aquilo que ela era. O comércio levou tempo. Eu encontro com alguns comerciantes que falam: prefeito, eu ainda estou sofrendo ainda com o resquício da pandemia. Então, essa oportunidade que eu estou pedindo é para que eu possa governar mais 4 anos, continuar comprometido em melhorar a vida das pessoas e cuidar da nossa terra. Ouvimos o candidato à Prefeitura de Aparecida, Periquito, Luiz Carlos de Siqueira, do Podemos. Lembrando que nós temos um encontro marcado também ao longo desta semana com os demais candidatos à Prefeitura de Aparecida.